Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. O Dia Internacional do Leonismo é comemorado no dia 13 de janeiro. Nessa data, comunidades ao redor do mundo se reúnem para celebrar o papel da Organização Global de Serviços Lions Clubs International, que visa promover o entendimento entre as pessoas, atender a causas humanitárias e promover trabalhos para comunidades locais. O Dia Mundial do Serviço Leonístico é comemorado no dia 8 de outubro, que foi a data da primeira convenção do Lions Club nos Estados Unidos em 1917. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Saiba mais sobre a isenção do IPTU para imóveis onde moram pessoas com deficiência. Lei determina que imóveis com aquecimento a gás em Taubaté devem ter detector de monóxido de carbono. Dengue, sorotipo 3, volta a circular no país e preocupa autoridades. Cientista cria combustível menos poluente feito com algas marinhas. Além disso, você confere a condição das estradas, a previsão do tempo e também a entrevista do dia. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Na nossa série especial sobre as leis sancionadas no segundo semestre de 2024, a estagiária Viviane Ângelo destaca a isenção do IPTU para imóveis onde habitam pessoas com deficiência. Vamos conferir. A Lei Complementar 519, da autoria dos vereadores Thalita Cadeirante e Diego Fonseca, garante isenção do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, para o imóvel em que habite pessoa com deficiência, seja proprietário ou membro da família. A regra vale somente para os casos em que o proprietário tenha um único imóvel. O texto traz ainda a definição de família e deficiente, conforme a descrição definida em lei federal. A isenção do IPTU para pessoas com deficiência entrou em vigência em 16 de setembro e está disponível para consulta no site da Câmara de Taubaté. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Viviane. Seja muito bem-vinda ao nosso Boletim Câmara. E daqui a pouquinho a gente traz outra notícia dentro dessa série especial. E damos sequência ao Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem movimento bem tranquilo nos dois sentidos da pista e a visibilidade é boa na manhã desta segunda-feira. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem movimento mais intenso nos dois sentidos da estrada, principalmente na entrada e na saída aqui de Taubaté e também de Ubatuba. O restante da viagem segue sem congestionamento. Atenção do motorista e jamais ultrapasse em locais proibidos. As informações são do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem um ponto de congestionamento na altura de São José dos Campos, no quilômetro 138, e em Eugênio de Melo. O trânsito é na pista no sentido São Paulo. Vamos então dar uma olhadinha nas imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 124, altura de Caçapava, bem próximo ali do limite com a cidade de Taubaté. A gente observa um trânsito bem tranquilo aí na manhã desta segunda-feira, nos dois sentidos da pista, sem pontos de lentidão ou de congestionamento. Essas imagens e as informações são da CCR Rio SP, que é a empresa que administra a rodovia. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós teremos a entrevista com o gestor da Defesa Civil aqui de Taubaté para falar sobre a Operação Verão. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com a nossa programação e seguimos agora com a entrevista do dia. Eu recebo em nossos estúdios Luiz Henrique Batista Ribeiro, que é gestor da Defesa Civil aqui de Taubaté. Nós vamos conversar sobre essas tempestades que são muito comuns nessa época do ano e também sobre a Operação Verão.
Luiz Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, a Defesa Civil também agradece. Nós estamos à disposição para sanar qualquer dúvida. Estamos aqui também, para poder, nesse trabalho que vocês fazem, aproveitar essa audiência de vocês para a gente poder fazer a divulgação de informações que são muito pertinentes para você, cidadão, e para nós, para que junto podemos trabalhar e fortalecer, tornar Taubaté uma cidade cada vez mais resiliente. Vamos lá então, Luiz Henrique. Eu gostaria de saber, primeiramente, se a Defesa Civil tem ali um diagnóstico da nossa cidade. Nós temos áreas de risco aqui no município? Sim, nós temos 17 áreas de risco, sendo 5 de interesses. O que acontece? Essas áreas de risco, elas são 17, sendo delas 16 hidrológicos. E dentro das 17, 2 são hidrológicos e geológicos. O que isso vem a impactar a cidade? Que os riscos hidrológicos, eles estão ligados diretamente aos efeitos das chuvas, Por quê? Porque a quantidade de água, ou seja, das precipitações, são maiores, os acúmulos são maiores do que a capacidade da cidade. Não que isso impacte na cidade negativamente, porque o sistema de escoamento de Taubaté, por incrível que pareça, às vezes as pessoas reclamam, mas ele é capaz, ele absorve rapidamente essa quantidade pluviométrica. No entanto, nós não temos problemas aqui, como em outras cidades, de alagamentos de 5 horas, 10 horas, 3 dias, 4 dias, Uma média, uma estatística, entre 40 minutos as águas já estão baixando. E tem um volume ali de água que seja mais preocupante para essas áreas que são um risco hoje? Então, a partir daquele volume, já acende um alerta para a Defesa Civil? Sim, a Defesa Civil, nós trabalhamos de acordo com o PPDC, que é o Plano Preventivo de Defesa Civil, O que acontece? Nós temos 2 parâmetros que precisamos acompanhar. Que, primeiro, é o parâmetro da chuva dos eventos hidrológicos, ok? Os eventos hidrológicos da nossa região, ele já traz consigo uma problemática que é a própria quantidade de água de chuva que cai, mais a formação de ventos, devido a nossa cidade não ser uma planície, ser um planalto. Então, o que acontece? A incidência, a velocidade do vento, ela vai modificar de cada região para cada região. Ou seja, então a parte de cima de Taubaté, a velocidade do vento vai passar em uma quilometragem. A parte de baixo vai passar em outra quilometragem. Então, essas incidências, elas vão fazendo com que os efeitos hidrológicos, eles se precipitem mais dentro de alguns bairros e outros não. No entanto, é comum em Taubaté a gente estar num bairro, estar sol, e em outro bairro estar chovendo. Então, a Defesa Civil monitora, através do CGI, nós monitoramos toda a cidade nesse parâmetro. Ou seja, as câmeras que estão espalhadas por Taubaté, além de prestarem o serviço na área de segurança pública através da GCM, da Guarda Civil Municipal, ela também faz um trabalho paralelo, que é o quê? Um monitoramento do tempo, das condições climáticas e também do efeito direto nos bairros, onde estão instaladas as câmeras. Ou seja, com isso, nós conseguimos trazer uma redução de custos e uma agilidade no serviço prestado para a comunidade. Entendeu? Então, a gente pode concluir que a incidência ali dos ventos é tão importante quanto o de chuva? Fazer esse monitoramento? Sim, nós precisamos sim. Por quê? Porque o vento, ele vai causar o quê? Ele vai causar destelhamento de residências, ele vai causar prejuízo aqui na própria Avenida do Povo, na parte que é coberta, ele vai rasgar justamente... já é de lona, ou seja, a cobertura já é de lona justamente por causa disso. Porque se colocássemos zinco, um exemplo, imagine numa velocidade de vento, aonde esse zinco vai parar, entendeu? E ele pode machucar alguém. Já a lona, ela já não vai machucar ninguém. Então a gente precisa trabalhar nisso daí. Nós temos uma rodovia que passa pela nossa cidade, que corta a nossa cidade, que a incidência do vento pode virar carretas. Então, a gente controla isso daí e faz esse trabalho sistêmico entre Defesa Civil, as entidades, as instituições externas à Prefeitura e os órgãos externos da Prefeitura através de suas secretarias. Então, a gente trabalha e vai gerando os alertas. No entanto, quero aproveitar, cidadão, cadastre-se no SMS, que é o telefone 40199 da Defesa Civil. É muito importante você estar cadastrado. Por quê?
Porque nós emitimos alertas e esses alertas geram para você as condições necessárias e anteriores a qualquer evento adverso para que você saia daquela região, para que você procure um abrigo seguro, porque qualquer incidência, qualquer situação de risco, acione a Defesa Civil através do telefone 199 e também o nosso querido Corpo de Bombeiro através do telefone 193. E só complementando essa informação, o SMS é o 40199 e a pessoa envia o CEP dela, né, da residência, porque ela vai ser informada justamente de alguma coisa que estiver acontecendo ali na região de interesse dela. Isso. Então, cidadão, cadastre no SMS 40199 e você vai colocar o seu CPF, tá? CEP. Aí você, o seu CEP. O que acontece? Você vai receber as informações daquela região. Então, normalmente você vai receber de Caçapava, vai receber de Pinda, vai receber de Taubaté. Mas, por exemplo, e quando eu vou para Caraguatatuba, São Sebastião, cadastre-se novamente. Não tem problema. Por quê? Porque esse cadastro vai ser substituído. Então, você vai receber as condições de lá. Quando você voltar para Taubaté, faça novamente o cadastro no CEP daqui de Taubaté, da sua residência. Assim, você pode acompanhar, esteja você onde estiver. Aonde estiver. Luiz Henrique, você disse que aqui em Taubaté nós temos 17 áreas aqui de atenção, sim, sendo 5 de interesse. O que isso significa? O que são as áreas de interesse? São as áreas que elas não são de risco. Elas não estão catalogadas nas áreas de risco. Porém, em razão da peculiaridade da nossa cidade, nós a incluímos. Por quê? Por exemplo, a Desembargador é uma área de interesse, em que pese não haja tanto problema lá, mas é uma área de interesse, porque nas chuvas passadas nós tivemos problema lá. Então a gente faz o quê? Um monitoramento, no caso, por exemplo, da Desembargador, do sistema de escoamento. Então a gente vai fazer o quê? A verificação de todo o sistema, ou seja, principalmente nas bocas de lobo. Então a gente precisa estar de olho e vendo o que está acontecendo ali. Para quê? Para quando essa chuva, essa precipitação vier, nós temos condições de tornar a cidade mais resiliente e preparada para aquela situação. E nós temos uma característica aqui na nossa cidade, que é a presença de galeria de águas em algumas avenidas importantes da nossa cidade, como a Avenida do Povo, também lá o Jardim Santa Clara. Existe uma atenção mais específica com relação a essas áreas? Sim, o Departamento de Galeria, ele tem feito, sim, o monitoramento e informado a Defesa Civil as condições dos nossos tubo-ármicos, né, de todo o sistema de escoamento. Então, a gente trabalha, como eu acabei de explicar, a Defesa Civil, ela é um órgão sistêmico, ela não é o órgão executor, tá? Em que pese algumas pessoas têm ainda essa cultura de que a Defesa Civil, ela executa trabalhos, ela executa obras. Não, ela trabalha de forma sistêmica, conjunta e participativa, entendeu? Então, tudo aquilo que está dentro da codificação brasileira de desastre é um problema de Defesa Civil. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. Porque senão, nesse caso, se a Defesa Civil fosse um órgão executor, nós precisaríamos de ter uma segunda prefeitura dentro da Defesa Civil. E isso foge completamente à realidade do nosso país. Isso não existe. Então, a gente trabalha de forma em conjunto. E, graças a Deus, todos os secretários, né, todas as instituições, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, o pessoal do 3º BAEP, que tem ajudado muito a gente com seus treinamentos, disponibilizando barcos infláveis para resgate de vítimas, no caso de um evento que possa vir a acontecer, né? As próprias Forças Armadas que têm aí trabalhado junto com a gente, né? Pessoal do CAVEX, um grande abraço, entendem, compreendem essa questão de defesa civil, e nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização das secretarias, bem como da população também. Partindo dessa premissa do trabalho que é realizado em conjunto, a sociedade civil tem alguma participação na defesa civil e de que forma pode ser feito isso, essa integração? Sim, a sociedade, ela é o elemento principal, ela é a célula da defesa civil e eu posso garantir isso. Por quê? O Japão, ele tinha um problema muito sério, né, naquela região, naquela área onde está instalada a cidade. Por quê?
Porque diante dos eventos adversos, eles não conseguiam diminuir a quantidade de pessoas mortas, de vítimas daqueles eventos, né? Então eles trabalhavam treinando muito a sua tropa. E a tropa dava o tempo de resposta, ou seja, o tempo de resposta imediato, ele era atingido. Porém, as tropas, ao chegarem no local, acabavam encontrando vítimas. E, com isso, a operação se transformava no quê? Numa operação de resgate, de busca e salvamento, né? E o que eles fizeram? Eles mudaram essa chave no Marco de Sendai, em 2015. O que eles fizeram? Eles passaram a educar a população. E com a população educada, já adestrada, né? Ou seja, munida de conhecimento, essa população já começava o quê? Diante do evento adverso, a procurar os lugares de refúgio, os lugares de abrigo, a sair da área de risco, né? Começaram a atentar para os alertas da Defesa Civil, lembrando que nós temos o alerta, né? E temos o alarme. O alerta, ele antecede, tá? Ou seja, ele é momentos antes a esse evento adverso acontecer. E o alarme, não. O alarme é quando está acontecendo. O que acontece? O que aconteceu? Eles diminuíram em 97% o índice de vítimas durante os desastres, né? Então, essa é uma meta até 2030, treinar, divulgar informação para toda a comunidade, para toda a sociedade, e é isso que nós estamos fazendo através das nossas ações educativas. E quero aproveitar também, cidadão, nós da Defesa Civil, nós estamos nas praças, estamos nos sedes, enfim, estamos lá na Rodoviária Velha, panfletando, entregando panfleto, conversando com a população. Não fujam da gente, não tenham medo, venham conversar com os nossos agentes. Nós estamos divulgando informações para a sua segurança, para a nossa, e para tornar Taubaté, ajudar, né, dentro de um contexto geral da administração pública, ajudar a Taubaté a se tornar uma cidade mais resiliente. Venha conversar com a gente, é muito importante. Porque, por incrível que pareça, a gente vai entregar um panfleto, às vezes eles pensam que nós estamos vendendo algo. E não é, nós estamos fazendo uma ação educativa. É fácil de identificar, né, os integrantes da Defesa Civil. Vocês estão sempre ali de laranja, né, o boné, o colete laranja também. Isso. E é uma oportunidade para que a população possa tirar dúvidas também, né, falar ali de casos específicos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Operação Verão. Em que consiste essa operação? Qual é o objetivo principal? A Operação Verão, ela consiste no quê? Em aplicar efetivamente o gerenciamento de risco, né? A Defesa Civil, ela está pautada em 2 pilares, né? Eu estou falando na questão de operacionalidade, tá? Ela é pautada em 2 pilares, o gerenciamento de risco e o gerenciamento de desastre. O que o gerenciamento de risco faz? O gerenciamento de risco ele executa as ações preventivas e mitigatórias, tá? Então, por exemplo, um fio de rede elétrica, tá bom? Ele se rompe. Nós temos como corrigir esse erro de imediato? Não. Então, nós vamos diminuir o risco, ou seja, nós vamos mitigar através do quê? Através de um isolamento. E fazer o acionamento de quem de direito, ou seja, do corpo técnico, para que possa resolver e sanar aquela situação. Então, as ações preventivas, elas estão aonde? Elas estão nas ações educativas, Defesa Civil na escola, a qual estamos trabalhando, estamos com uma equipe lá trabalhando forte nisso daí, entendeu? Os agentes nossos já estão terminando esse projeto para que entremos nas escolas, se não me falha, no 4º ano. Para quê? Para começar a mudar a chave e gerar uma cultura de defesa civil nas nossas crianças. Para quê? Para que lá no futuro, lá adiante, essas pessoas não construam área de risco, não se exponham a riscos desnecessários, entendeu? Não deixe seus filhos nadarem em lagos, represas, rios em época de verão, principalmente os nossos rios. Por quê? A montante, ou seja, anterior à nossa cidade, lá em cima, pode estar caindo uma precipitação. E esse volume de água vai chegar, você está entendendo? E vai levar essa criança, vai trazer um problema para a nossa cidade. E uma vida vale muito. Vale muito. Uma vida não tem preço. E é por isso que a gente trabalha. Vamos chegar firme nas ações educativas e tornar realmente, tentar ir junto com a comunidade, com as empresas,
né, com os amigos, né, da estrutura, trabalhar em cima disso daí. Bom, o senhor está falando aí das ações educativas, vamos falar um pouquinho sobre elas então. Qual é a orientação para o munícipe num momento ali de tempestade, que geralmente elas chegam muito rapidamente e são muito intensas, né? Estando a pé ou de carro, de moto, qual é a principal orientação? Bom, cidadão, nós temos uma tríade: o alerta, a ação educativa, ou seja, a divulgação de informações, né? E o trabalho, né? E a conscientização do próprio cidadão. O telefone, o SMS 4199, ele tem nos ajudado muito. Mas aonde que encontramos um gargalo? Nós encontramos um gargalo na própria comunidade, na sociedade, no cidadão em si. Então, por exemplo, na Desembargador e em outros lugares também, em outras áreas da cidade, nós temos uma placa lá escrita assim: área suscetível a alagamento. Não temos previsão de chuva. Podemos estacionar nosso carro lá? Podemos. Não tem problema nenhum. Porém, agora vem. Nós emitimos um alerta de perigo, tá? Esse cidadão já sabe que agora tem um perigo. E ele lembrou: opa, tem um carro meu estacionado numa área que está escrito área suscetível a alagamento. Agora ele retira o carro. Ou seja, é uma tríade. Segundo ponto que nós precisamos bater forte é o quê? Cidadão, não se arrisque. Não se arrisque diante de alagamentos, enxurradas. Lembre-se, a água, 1 litro de água, ela pesa 1 quilo, uma equivalência. Vamos agregar barro nessa água, ela vai para 3 quilos. Quando essa água ultrapassa o seu tornozelo, ela, dependendo da velocidade dela, ela já é capaz de derrubar um ser humano. Ela derruba uma moto. E com isso ela vai levar e você vai se afogar, porque você não precisa estar imerso na água para se afogar. Basta que essa água entre nos seus pulmões. 1 colher de água dentro do pulmão já é o suficiente para afogar uma pessoa. Então não se arrisque. O bem a gente recupera, a vida não. Então é muito importante que o cidadão atente-se às orientações da Defesa Civil. E nossa região é uma região de muita incidência de raio. Não se abrigue debaixo de árvore, de fontes elétricas como postes enfim, coberturas metálicas, né, de qualquer material que seja condutor de energia elétrica. Busque um abrigo seguro e se você estiver em situação de risco, ligue para a Defesa Civil 199, o nosso telefone, 24 horas por dia. Essa sua ligação vai cair lá no SECOM e nós temos equipes atendendo em plantões emergenciais de 24 horas. Além do nosso corpo de bombeiro, que também faz o mesmo trabalho. Então eu peço a vocês, não se arrisquem. E o que a população pode fazer para prevenir os alagamentos? A população, ela também, como nós acabamos de conversar alguns momentos atrás, a população, o cidadão é a célula, é a nossa célula da sociedade, assim como a família é, né? Cidadão, não jogue lixo nas ruas, em terrenos baldios, não jogue lixo perto da boca de bueiros. Se você ver um bueiro que esteja entupido devido a alguma chuva ou algum vizinho seu que não fez o papel de casa, né, e acabou jogando esse lixo, acione a prefeitura. A prefeitura tem um departamento específico. É só você acionar a prefeitura. Caso você não saiba como acionar, telefona para a gente, que nós vamos orientar você. Outra coisa, cidadão, o rio não precisa do nosso lixo. Nós não precisamos jogar dentro do rio móveis velhos, camas velhas, colchões. Tudo isso daí vai causar um gargalo no escoamento e essa água vai demorar mais para baixar. E se ela demorar mais para baixar, o que acontece? Nós vamos ter problemas com escorpiões, nós vamos ter problemas com aracnídeos, enfim, um lixo, uma sacola de lixo que o cidadão não deixe, não dê o destino correto, nós vamos ter problema, entendeu? Mas aí a pessoa fala, mas a minha sacola de lixo vai causar problema? A sua não, talvez não. Mas nós somos em 310 mil habitantes. Imagine se 10% começarem a jogar o seu lixo na rua. Outra situação, não coloque lixo no dia em que o caminhão não vai passar.
Por quê? Principalmente no chão, porque às vezes os cachorros, enfim, qualquer tipo de animal vai rasgar esse lixo aí e esse lixo certamente vai parar nos bueiros. O principal meio de captação de água de escoamento que nós temos são as bocas de lobo. Precisamos manter as limpas. O senhor falou do serviço de SMS, que é o 40199, onde o munícipe pode encaminhar, né, o número do CEP da residência dele para receber os alertas da Defesa Civil. Mas existe um outro trabalho também que é realizado pela Defesa Civil, e aí a nível nacional, que é o Defesa Civil Alerta. É um sinal sonoro, como um alarme mesmo, que dispara justamente para evitar situações como a que ocorreu em 2023 em São Sebastião, que aí é um alerta mais gravoso, né? Ele indica uma situação mais gravosa. Explica para a gente um pouquinho como funciona e de que forma as pessoas vão receber esse sinal no telefone. Quer ver, se não me falha a memória, logo a segunda, acho que foi segunda ou terça-feira, o nosso diretor, Coronel Pereira, e eu, nós fomos à Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa Civil, conversamos com o coordenador estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo. Esse alerta, ele já existe, tá entendendo? Só que ele está sendo aprimorado. O que acontece? Independente de onde você more, tá? Independente da localidade onde o cidadão mora, do CEP dele. O que acontece? Se ele estiver aqui no Brasil, se ele estiver nos Estados Unidos, se ele estiver na Europa, se ele estiver na Ásia, enfim, aonde ele estiver, ele vai receber no celular dele um alerta. Tá? E esse alerta vai travar os aplicativos de celular. Enquanto ele não lê e clicar OK, o sistema ele vai continuar a emitir um som e vibração no celular, ok? Então ele vai receber isso daí. O segundo ponto, esse é o primeiro ponto, que é o alerta grave, tá? Nós temos o grave e o gravíssimo, nós temos dois tipos. Esse grave é que ainda você tem tempo para poder tomar uma atitude, né, procurar um abrigo. E o segundo alerta, ele vai travar o seu celular. Ou seja, você, enquanto não lê ele, identificar ele, clicar OK, ele vai aparecer novamente na sua tela de celular para você clicar de novo. Esse daí é para você sair imediatamente daquele local. Entendeu? Larga tudo para trás, deixa a roupa, deixa a casa, deixa tudo. Né? Tenho condições de ir de carro, pega seu carro e vai. Você está entendendo? Ou seja, é um aprimoramento que está acontecendo. E isso daí está ainda em âmbito de defesa civil estadual. Ele vai chegar para a gente também em um curto prazo de tempo. Essa foi a conversa que nós tivemos com o nosso coordenador estadual. Mais recentemente eu li algumas notícias de que esse alerta foi dado em Campinas, que foi o mais próximo aqui de nós. Então, nessa mensagem que chega no celular da pessoa, tem as orientações que é para ela evacuar, sair do lugar onde ela está naquele momento? Sim. Lembra que nós havíamos falado sobre o PPDC? Isso. O PPDC. O que acontece no PPDC? É uma estrutura, tá? Não adianta só eu enviar um alerta, um alarme no celular do cidadão e ele não saber para onde ir. Então, ou seja, nós vamos desenvolver dentro da estrutura municipal, porque lá na estrutura municipal é onde de fato acontece o evento adverso, é onde acontece o desastre, é onde acontecem as ações de gerenciamento de risco e gerenciamento de desastre, tá? Então nós vamos criar esse ponto através do PLANCOM, que é o plano de contingência do município, que tem que passar pela Câmara Municipal. Hoje, o que nós temos, eu quero deixar bem claro aos senhores, é um plano de contingência de chuvas de verão. É um plano que tem data para nascer e data para terminar, ou seja, para morrer. Ou seja, é um decreto que ele já tem data, ou seja, ele vai sair de vigor quando entrar em vigor o plano de contingência de estiagem. Então, esse plano, ele pode ser modificado todos os anos, através do quê? De uma leitura e de uma estatística das ocorrências passadas, que hoje nós temos condições de prever isso em 100%, devido à transferência do Departamento de Defesa Civil, do telefone 199, para o CGI. Então, a gente tem essas condições. O PLANCOM, que é o Plano de Contingência do município,
Esse daí, nós vamos prever nele já o quê? Os locais de alojamento que são fora das áreas de risco, ou seja, dentro da área de risco, dentro de um planejamento de área de risco, eu quero que vocês entendam, nós temos a área verde, que é a área onde vai atuar o quê? Vai estar trabalhando quem? A administração, o comando, né? Ou seja, o SICOI, junto com o Corpo de Bombeiro. Lembrando que a Defesa Civil, ela não vai abarcar toda a responsabilidade para ela. Não é assim que funciona. Nós vamos trabalhar de forma sistêmica, junto com o Corpo de Bombeiro, junto com as secretarias municipais, junto com as secretarias estaduais, com o governador, o prefeito, enfim, toda essa área, tá? Ou seja, será o centro de contingência. Nós temos a parte amarela dentro dessa parte verde, ou seja, que é a parte onde estará a imprensa, onde estarão os meios de comunicação, aonde estarão as equipes operacionais, e temos a parte vermelha, que é o olho do furacão, né? Ou seja, onde estarão quem? O efetivo, a tropa que vai estar engajada diretamente no evento, ou seja, a tropa treinada. Então é assim que funciona. Nesse Plancom haverá todos esses pontos, onde será o nosso alojamento, né? Ou seja, aonde as pessoas ficarão alojadas. Entendeu? Qual vai ser o hospital que vai dar atendimento, qual que vai ser a UPA que vai estar próxima, serviço no caso, por exemplo, lá do Frotas, você está entendendo? Junto com a Secretaria de Educação, porque eu vou ter que remanejar essas crianças para uma outra escola. A senhora entendeu todo... É muito complexo, ele né? É complexo, então, ou seja, ele vai passar pela Câmara e ele não tem mais modificações. Então, por isso que a gente está trabalhando em cima disso, justamente junto com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. A Defesa Civil está subordinada à Secretaria de Segurança Pública. Agora a gente está começando uma nova gestão, um novo governo. Diante disso, tem alguma nova orientação, uma mudança aí de planejamento que o senhor possa compartilhar conosco? O nosso secretário, o Capitão Souza, ele é muito técnico, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Polícia Militar. O Coronel Pereira, tive a oportunidade de trabalhar com ele na Polícia Militar. E eles são visionários, né? E outra coisa, em relação a isso daí, nós temos liberdade para adaptar o PPDC de acordo com a necessidade do município. Lembrando que o PPDC, o PPDC estadual, ele é um norte. É por aqui que você vai. Mas adaptações, né, a realidade dos municípios somos nós que fazemos, entendeu? Então, ele está trabalhando junto com a gente. O nosso Coronel Pereira também está trabalhando junto com a gente. E a gente vai trazer para dentro da Defesa Civil todas essas doutrinas, né, todas essas questões filosóficas e doutrinárias de proteção e defesa civil da Coordenadoria Estadual Nacional, né, que estão diretamente ligadas à Organização das Nações Unidas, porque nós seguimos o que eles determinam, né? Eles determinam a âmbito mundial o objetivo a ser alcançado, mas cada país tem a sua peculiaridade. Por exemplo, se você pegar os países Europa, Oriente Médio, é sempre muito problema de terremotos. Nós não temos aqui, a nossa realidade é outra. Então, a gente vai fazendo essa adaptação, né? Tudo em cima de termos de conhecimento científico, entendeu? Então, a ciência diz sim, nós vamos seguir. Se a ciência diz não, nós não vamos seguir, ok? É assim que a gente vai trabalhar. Luiz Henrique, quero agradecer, então, mais uma vez pela sua vinda. Nós deixamos aqui as portas abertas para recebê-los sempre que possível e necessário também. Obrigada pela participação. Ok. A Defesa Civil agradece a esta casa a oportunidade. É muito importante que essas informações cheguem ao cidadão. E esse é o trabalho de vocês e fazem com excelência. Muito obrigado. Obrigada. Essa foi a entrevista com o gestor da Defesa Civil, Luiz Henrique Batista Ribeiro, que falou sobre a Operação Verão e também as tempestades típicas agora desse período do ano. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com a nossa programação e seguimos agora com mais notícias para você.
Em Taubaté, imóveis com aquecimento a gás devem ter um detector de monóxido de carbono. É o que mostra o nosso estagiário Luiz Martins na continuação do especial de leis sancionadas em 2024. A Lei 6.002, de autoria do vereador Douglas Carbone, obriga a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás. A Prefeitura deve obrigar o cumprimento desta lei para emitir o habite-se de novos imóveis residenciais, além de realizar vistorias periódicas para verificar o cumprimento desta regra. O descumprimento sujeita o infrator ao pagamento de multa de mais de R$5.000, aplicada em dobro em caso de reincidência, sem prejuízo de outras sanções. No entanto, a lei não tem vigência imediata. Apenas a partir de maio, a Prefeitura deve exigir a instalação dos detectores para emitir o habite-se. E somente em novembro de 2025, as demais exigências passam a ser obrigatórias. A legislação municipal está disponível para consulta no portal da Câmara de Taubaté. Obrigada, Luiz, pelas informações. E essa série especial de leis que entraram em vigência durante o segundo semestre de 2024 continua durante todo o mês de janeiro aqui no Boletim Câmara. As declarações do Imposto de Renda 2025, referente ao ano calendário de 2024, começam a ser recebidas apenas em março. Mas se você prometeu ser mais organizado e se planejar melhor para esse ano, já pode começar a se preparar desde já, viu? E para evitar perder o prazo e até mesmo para antecipar o recebimento da restituição, afinal, quanto antes enviar, mais rápido você pode receber. Então, aqui vão algumas dicas. Organize os documentos previamente. Separe recibos, notas fiscais referente a gastos que poderão ser deduzidos. Os empregadores têm até o dia 28 de fevereiro para enviar os informes de rendimento. Então, antes disso, já é possível conferir os extratos bancários, comprovantes de salário e também rendimentos de investimentos. Comprovantes de despesas médicas, odontológicas e educacionais, além dos aluguéis pagos e recebidos, também já podem ser separados. Assim como você já pode conferir os documentos dos seus dependentes. Se planeje para pagar também o imposto devido. Quem acredita que terá imposto a pagar já pode organizar as finanças para evitar dificuldades. Esse preparo evita dores de cabeça. Ao antecipar essas informações que serão apresentadas, os contribuintes têm mais tempo para o preenchimento e também para correr atrás de eventuais pendências. Lembre-se que há prazo para a declaração do imposto de renda, então fique atento. O sorotipo 3 do vírus da dengue voltou a circular no país e o governo federal lança ações para o período de alta da doença. A repórter Tânia Vinhas traz as informações que foram divulgadas pela Agência Brasil. Pois é, Ana, essa variante do vírus da dengue, a do sorotipo 3, praticamente não circulava no Brasil desde 2008, mas voltou a aparecer em alguns estados, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná. Esse aumento de casos foi registrado nas últimas 4 semanas de dezembro. O cenário preocupa as autoridades sanitárias brasileiras. Segundo dados do Ministério da Saúde, mostra que ao longo de todo o ano de 2024, o sorotipo da dengue que circulou de forma predominante foi o 1, identificado em 73,4% das amostras positivas para a doença. Como o tipo 3 ficou 17 anos quase sem aparecer, existem muitas pessoas suscetíveis à doença, já que nunca entraram em contato com ele. A pasta fez uma projeção com base nos padrões registrados em 2023 e 2024 e concluiu que podemos esperar uma incidência de casos maior ainda em 2025. Diante disso, o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergência para Dengue e outras arboviroses, para coordenar o planejamento e a resposta por meio do diálogo constante com estados, municípios, pesquisadores e instituições científicas. Dentre as ações previstas estão se antecipar para o período sazonal da dengue, para adequar as redes de saúde, mitigar riscos para evitar casos e óbitos, ampliar medidas preventivas para melhor preparar estados e municípios
e fazer uma articulação nacional de resposta a eventuais situações classificadas como críticas. Essa é a parte do Estado. A nossa parte vocês já sabem. A melhor estratégia é eliminar os criadouros e se proteger com repelentes, telas e mosquiteiros. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações. E olha, só nos primeiros 8 dias aqui do ano, já foram notificados mais de 10 mil casos prováveis e 10 mortes em investigação por dengue. E como a Tânia disse, nós também precisamos fazer a nossa parte nesse combate à dengue. E nós estamos começando a semana. E eu quero te fazer um convite para iniciar aí com o pé direito. Vamos tirar 10 minutinhos hoje para fazer uma vistoria nas nossas casas. É fácil e é rápido também. Verifique o seu quintal, jogue fora a água acumulada em pratinhos de plantas. Faça também uma boa lavagem no pote de água e de comida de cachorro e também de gato. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Você tem feito a sua parte contra a dengue? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco e compartilhar a sua opinião aqui no Boletim Câmara. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é esse número que aparece aqui na tela para você. É o DDD 12 3625 9525. E atenção com as fake news que têm circulado na internet. O reforço na fiscalização de transferências via Pix e também cartão de crédito não significa a criação de novos impostos, como esclareceu a Receita Federal. Em comunicado, o fisco desmentiu informações falsas que circularam nas redes sociais nos últimos dias sobre cobrança de um imposto para essas transferências digitais. Em 1º de janeiro, entraram em vigor as novas regras da Receita Federal para fiscalização de transferências financeiras. A principal mudança foi a extensão do monitoramento de transações financeiras às transferências Pix, que somam pelo menos R$5 mil por mês para pessoas físicas e R$15 mil para pessoas jurídicas. E seguimos agora com as manchetes dos principais jornais da nossa região e também do Brasil. Portal G1 de Notícias destaca: preços médios do litro da gasolina e do etanol sobem em São José dos Campos e em Taubaté, aponta a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Em Taubaté, tanto o preço médio da gasolina quanto do etanol tiveram aumento. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: golpe do IPVA 2025 engana motoristas com falsos descontos. Criminosos enviam SMS com links para um site falso que simula a consulta de veículos. No site, ao inserir a placa do veículo, são exibidos todos os outros dados do veículo, criando uma falsa sensação de segurança e autenticidade. E, por fim, o portal CNN traz como manchete: PEC que pode mudar a jornada de trabalho no Brasil deve ser protocolada na volta do recesso. A proposta, que alteraria o regime trabalhista, já tem as assinaturas necessárias para tramitar na Casa Legislativa e conta com apoio de siglas de esquerda e também de centro. Um cientista de Barbados criou um combustível feito com algas marinhas que tem potencial de ser menos poluente, além de ajudar a resolver outro problema local. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso Boletim Câmara agora para contar um pouco mais sobre esse assunto. Botar o carro para funcionar à base de algas marinhas. Já pensou? No caso, quem pensou e investiu na ideia foi um grupo da Universidade das Índias Ocidentais, no campus de Barbados. Durante uma discussão sobre transportes, uma aluna reclamou que os carros elétricos podem ser uma opção interessante para o meio ambiente, mas que infelizmente é uma opção muito cara. A partir daí, Legina Henry, professora de energia sustentável, decidiu trabalhar em uma nova alternativa, menos poluente e mais barata, feita com algas marinhas e, acredite, resíduos de destilarias de rum de Trinidad e Tobago. É rum mesmo, a bebida dos piratas, misturado com a alga sargaço, que é outro problema. A sua proliferação descontrolada é uma das maiores ameaças ecológicas ao Caribe, já que elas poluem as praias e matam os peixes, além de incomodar a população.
Parece que essa alga tem um cheiro bem ruim quando chega na areia, parecido com ovo podre. Estão até perdendo turistas por causa disso. Enfim, essa mistura gera um gás natural biocomprimido, um biocombustível inovador que promete abastecer automóveis, reduzir emissões de dióxido de carbono e ajudar o país a alcançar suas metas de carbono zero, enquanto mantém o turismo aquecido e reforça práticas sustentáveis. No longo prazo, a ideia é fazer com que cerca de 100 mil veículos que utilizam atualmente combustíveis fósseis troquem para essa alternativa. Isso representaria 75% da frota de Barbados. Segundo o grupo envolvido, essa iniciativa tem um potencial de remover cerca de 103 mil toneladas métricas de emissões de carbono atualmente no país, contribuindo de maneira significativa para a redução de CO2. Todo mundo sai ganhando. E para utilizar esse combustível de algas, é preciso adaptar, é claro, os veículos a combustão para funcionar com o gás natural biocomprimido. E uma startup já está fazendo esses kits que são instalados em cerca de 4 horas e tem um custo muito menor do que um carro elétrico. Obrigada, Tânia, pelas informações. A gente se encontra amanhã. E seguimos agora com a previsão do tempo. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Nós recebemos aqui em nossos estúdios a estagiária Mariana Valente, que vai trazer para a gente as informações sobre a previsão do tempo. Mariana, seja muito bem-vinda, boa semana para você. Conta para a gente, tem chuva previsto para hoje em Taubaté? Bom dia, Ana, muito obrigada, bom dia a todos. Temos chuva, aquela chuva passageira conhecida já pela semana passada, mas a previsão dessa segunda-feira para Taubaté é de sol com algumas nuvens. À noite, essa nebulosidade aumenta, mas não chove. Em entrevista aqui no Boletim Câmara, o gestor da Defesa Civil falou para a gente que os ventos são tão importantes quanto a própria chuva. Então eu quero saber como fica a temperatura hoje e também a incidência de ventos na nossa cidade. Sim, hoje os ventos podem chegar a 13 km por hora, o que é bem maior do que na semana passada. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus e a umidade do ar a 59%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é médio. O sol hoje se põe às 6h53 da tarde e lembrando que as informações são da Clima Tempo Meteorologia. Eu agradeço pelas informações, Mariana. E olha, o volume de chuva esperado para hoje é de 0,4 milímetros. Então, não precisa se preocupar tanto assim. A Mariana trouxe para a gente também o mínimo da umidade do ar que pode chegar hoje a 59%. Não é um número crítico, mas já fica ali no limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é a partir de 60%. Então, a gente tem que ficar alerta e em atenção e evitar atividades físicas, a exposição solar nos horários mais quentes do dia, que geralmente a incidência de raios UV é mais alta, geralmente no período da tarde, entre 2 a 4 horas. Essa foi a previsão do tempo dessa segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. A inflação do país de 2024 fechou em 4,83%. Esse valor ficou acima do limite máximo de meta que foi estipulada pelo governo. Os dados oficiais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A meta de inflação do governo para 2024 era de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, poderia chegar a 4,5%. Dessa forma, a inflação ficou 0,33 acima. Os grandes vilões foram os alimentos e bebidas, que pressionaram o bolso dos brasileiros com uma alta de 7,62%. Segundo o gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, a subida no preço dos alimentos se explica por causa da influência de condições climáticas adversas em vários períodos do ano e em diferentes localidades do país. Em seguida, as maiores pressões vieram dos grupos de saúde e cuidados pessoais e também dos transportes. Individualmente, o que mais pressionou o custo de vida foi a gasolina, que subiu 9,71%.
Em seguida, figuram plano de saúde e refeição fora de casa. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje, lembrando que às 5 horas da tarde, ao vivo, tem Jogo Franco com o apresentador Miguel Cáter. Essa foi a edição ao vivo desta segunda-feira, dia 13 de janeiro. Eu retorno amanhã com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e até mais.